Olá pessoal, vamos agora resolver o problema 1277, né? O problema pouca frequência, beleza? Então, começando pelo enunciado, né? Ah, os estudantes da tua universidade recentemente adquiriram o desagradável hábito de cabular as aulas, né? Termo interessante. Para enfrentar este problema, o seu conselho de professores decidiu somente permitir que estudantes com ao menos 75% de presença prestem os exames, né? Então, a partir de uma lista de nomes de estudantes e seus respectivos registros de frequência, imprima o nome dos estudantes que não obtiveram o mínimo de presença às aulas e que, consequentemente, não poderão prestar os exames. Tá? Então, beleza, a gente vai ter que ler nome de estudante, a gente vai ter que ler lista de presença, né? E aí calcular ali o percentual de presença dos estudantes para conseguir determinar, olha só, quais que não vão poder prestar os exames. É isso que a gente quer saber no final das contas, tá? Aí, pessoal, a entrada desse problema, ela é bem chatinha, né? Bem uh, fora do que a gente está acostumado a trabalhar, né? Já que ele varia muito aqui em quantidade de dados que tem em cada linha e tal. Mas enfim, vamos lá. Então a gente vai precisar fazer uma leitura aqui bem atenta à seção aqui que fala sobre a entrada, né? A entrada possui diversos casos de teste. Tá? A primeira linha da entrada contém um inteiro T, que indica o número de casos de teste que se seguem. Então, vamos já fazer a leitura desse T. Então, T recebe int input. Então, já lemos a primeira linha aqui, que é um inteiro. Beleza? E aí, esse T indica o número de casos de teste que seguem. Então, olha só. Ele dá aqui, por exemplo, 4. Dá um zoom aqui, né? Ele dá aqui, ó, 4. Quer dizer que a gente vai ter esse caso de teste, né? Esse, esse e esse. Então, são os 4 casos de teste. Ah, professor, mas cada caso de teste é o quê, né? O que que é esse o que que é esse nome, esse negócio aqui, né? Vamos lá. Ó, a primeira linha de um caso de teste irá conter o inteiro n, que indica o número de estudantes da turma. Então, ó, a gente tem 4 casos de teste. Então, aqui, por exemplo, por que 1? Esse 1 indica que a gente tem um estudante só na lista. Esse 2 indica que a gente tem 2 estudantes. Está nessa segunda lista. Esse 1 indica que a gente tem um estudante aqui nessa terceira lista. E esse 4 indica que a gente tem 4 estudantes. Beleza? Tranquilo, né? Tá. A segunda linha conterá N nomes de estudantes com até 50 caracteres cada nome, separado por um único espaço. Tá? Então, repara que o nome do estudante é só o primeiro nome mesmo. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem Justin e Chris, então são 2 estudantes diferentes. Tá? Considera somente o primeiro nome. A terceira linha conterá N registros de frequência, correspondentes aos respectivos estudantes da linha anterior. Os registros virão separados por um único espaço e contém apenas os caracteres A, P e M. O P indica que a pessoa estava presente, o A indica que estava ausente, e o M mostra que, apesar de não ir à aula, ele entregou um atestado médico. Então, essa aula não deverá ser considerada no cálculo de frequência do estudante. Né? Beleza? Então, a gente tem ausências, presenças, né? E alívio do atestado médico. Registros de frequência conterão ao menos um caractere A ou P. Então ele está dizendo que não vai ter nenhum registro que não tenha pelo menos uma ausência ou uma presença. Tá? Ou seja, não vai ter nenhum registro de frequência que está preenchido totalmente com atestado médico. Né? Isso vai ser importante para o cálculo depois. Então vamos lá. Vou pegar aqui esse daqui que não é muito grande, mas também não é muito pequeno. A gente tem 2 nomes, né? Justin e Chris, e a gente tem 2 registros de frequência, né? Então, o primeiro aqui, ó, é do Justin
e o segundo é do Chris, tá? E aqui está indicando o quê? O Justin, ele tem uma presença, depois ele tem duas ausências, depois ele tem duas presenças, tá? Aí o Chris tem 4 presenças e depois uma ausência, beleza? Só para a gente entender bem aqui o que é essa entrada, já que ela está com muita informação, né? E aí, como saída, né, a gente vai precisar imprimir o nome de todos os estudantes que não cumpriram a presença mínima requerida, separadas por um espaço, tá? E aí ele pede aqui para não deixar espaço sobrando no final da linha, né? Beleza. Então, vamos lá. De novo, eu vou ler cada caso aqui, tá? Vou ler o caso e vou exibir o resultado, tá? Depois, vou ler o caso e vou exibir o resultado, tá? Então, vou criar um for para ir lendo aqui cada caso, tá? Então, in range e, né? Por que eu coloquei um underline aqui? Porque eu vou precisar percorrer aqui os T casos, né? Mas, apesar de a gente estar percorrendo esse T casos, basicamente eu só quero executar um código aqui, né? T vezes. E aí esse I que normalmente a gente coloca, quando eu não vou precisar dessa variável para nada, eu posso chamar ela de underline, beleza? Só coloquei um underline aqui para indicar que essa variável não vai ser utilizada para nada. A ideia do for é simplesmente repetir aqui T vezes, tá? E aí, para cada vez, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o número de nomes, né, que é o N. Ele mesmo, né, indica aqui cada caso de teste aqui que ele chama, né, é um N, né? Ele vai ter um número aqui de nomes, tá? Então, nesse primeiro caso de teste, a gente vai ler ali a primeira linha do caso de teste, né? Que é o número de nomes. Depois, a gente vai ler os nomes. Então, na próxima linha, a gente tem os nomes que estão divididos por espaço. Então, eu posso jogar um split aqui, ó. Né? E a gente já vai ter aqui os nomes aqui no vetor, né? Depois, a gente pode ler as frequências. Então, frequências recebe mesma lógica, né? Estão separadas por espaço. Beleza? E, né, para cada caso de teste, a gente lê as 3 linhas e agora a gente parte para processar isso, né? Pessoal, nosso objetivo é basicamente descobrir quais alunos que não podem fazer o exame. Então, eu vou criar um vetor aqui, ó, chamado de faltosos, tá? E ele começa como vazio. E à medida que a gente identifica que um estudante ele não cumpriu, né, os 75% de presença, o cara que falta muito, a gente adiciona o nome dele aqui na lista. Beleza? Então já deixa esse vetor aqui pronto. E agora é o seguinte, a gente não tem vários nomes, né? Por exemplo, aqui, né? Vamos usar esse exemplo aqui para ir imaginando aqui as coisas. Né? Então eu tenho o Justin e suas frequências. Eu tenho o Chris e suas frequências, né? O que eu vou fazer? Eu vou percorrer esses nomes e vou verificando assim, esse cara é faltoso, né? Então eu percorro os nomes e as frequências ali, verificando se cada um dos nomes é de uma pessoa que faltou demais, tá? Então, de novo, vou ter um for aqui, tá? Aqui eu vou precisar do contador, então vou deixar o i aqui. For i in range n, tá? Que é o número aqui de nomes nesse caso de teste. O que nós vamos fazer? Nós vamos contar. Ó, a gente está falando aqui do Justin, por exemplo, no primeiro momento. A gente quer saber quantas presenças ele tem. Então, P recebe frequências na posição I, tá? Ponto count. Olha só, gente, como é importante conhecer as funções. Se a gente não fosse utilizar a função count para contar quantos P's que nós temos aqui dentro
frequência na posição i, né? Lembrando, frequência na posição i está contendo, né? Considerando que o i aqui, ele valendo zero, né? Ele está contendo isso daqui. Usando a função count, ele já vai contar pra gente quantas vezes esse caractere aparece aqui dentro, tá? E aí, beleza, a gente aguarda aqui dentro. Se a gente não conhecesse essa função, a gente precisaria usar um for para contar pra gente, manualmente, né? Mas aqui o count já resolve de uma forma muito mais simples. Então, aprendam o máximo de funções possíveis para vocês terem mais facilidade aí nas competições, tá? Então, contei as presenças, agora vamos contar as ausências. Então, count a, beleza? E aí, né, já contei as presenças e as ausências. Repare que a questão dos atestados médicos não entram na conta, né? Então, ele fala aqui, ó, em algum momento, em algum lugar aqui, ele fala os que as, bom, não lembro disso, está aqui, né? No caso do M, né? Apesar de não ter ido à aula, entregou um atestado médico, então essa aula não deverá ser considerada no cálculo. Beleza? Então a gente não considera o M. Somente presenças e ausências. Então agora eu quero saber se esse estudante ele está ali com 75% de presença ou não. Como que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte. Total aulas. Vamos colocar aqui, ó, o total de aulas é o quê? As presenças mais as ausências. De novo, onde ele entregou o atestado médico não conta aqui nessa totalização. Tá? Não conta nem como presença, nem como ausência e não entra no cálculo. Tá? Então vamos considerar apenas as aulas onde ele não entregou atestado. Tá? Então a gente totaliza ali a quantidade de aulas e a gente pode já jogar um if aqui, ó, verificando se a quantidade de presenças dividida pelo total de aulas, né, é menor que 0,75, né? O que isso quer dizer? Se for menor que 0,75, né, vamos imaginar aqui, ó, por exemplo, a pessoa tem, por exemplo, 60, ou melhor, 50 presenças, né? E o total de aulas é 80, né? Total de aulas igual a 80. Opa, 80. Então, se a gente pegar a calculadora aqui, né? Vou voltar aqui para o padrão. A gente pega a calculadora aqui, ó, divide 50 por 80, né? Olha lá, 0,625, né? Ou seja, a pessoa ali ficou com 62,5% de presença, tá? Qual seria o ideal aqui? Se a gente tem 80 aulas, a pessoa precisaria ter no mínimo 60 presenças, né? Olha lá, que daria o 0,75, beleza? Então, a gente pode usar essa conta aí para verificar. Então, beleza, né? A gente divide o total de presenças, as presenças pelo total de aulas e verifica se isso é menor que 0,75. Se for menor, quer dizer que ele é faltoso. Então, a gente adiciona aqui no vetor, né? Faltosos, ponto. Append para adicionar. Aprenda a usar todas as funções, máximo de funções possível aí para ajudar vocês, tá? E aí, pessoal, a gente está verificando as frequências na posição I, né? Por que na posição I? Porque a posição I aqui está representando aquele estudante específico. Então, a gente vai pegar o nome aqui da posição I também, tá? Caso vocês não estejam compreendendo o que a gente está fazendo aqui, né? Lembrem-se, a gente tem dois vetores aqui, ó, nomes e frequências, eles têm o mesmo tamanho, só que esse daqui guarda os nomes e esse daqui as frequências, tá? Então, eu comecei verificando as frequências. Se tá ok, eu nem vou mexer com o nome da pessoa. Agora, se ela faltou demais, aí eu vou pegar o nome equivalente, ó, daquela mesma posição, né, do mesmo i, só que eu estou acessando de outro vetor, porque os nomes e as frequências estão em vetores
separados, né? E aí eu pego e adiciono o nome dessa pessoa na lista de faltosos, beleza? Então, veja, aqui eu estou verificando as frequências de todos os estudantes e aí, à medida que necessário, eu vou adicionando nesse vetor. No final, depois que eu já tiver executado todo esse for que verifica todos os estudantes da lista, aí eu imprimo o nome dos faltosos, tá? Vamos lá. Pessoal, esse daqui é um vetor, né? Considerando que isso é um vetor, e eu preciso imprimir uma string, vou usar aqui um helper, né? Não sei se esse seria o nome, tá? Mas é uma funcionalidade aqui do Python que eu posso colocar aqui, ó, espaço, né? Entre aspas, ponto join. Acho que eu já utilizei isso em outras soluções também. Faltosos. O que que isso faz, né? Isso vai pegar aqui, ó, essa lista e vai unir cada item dessa lista colocando um espaço no meio. Então ele vai criar uma string com os itens dessa lista, separando cada item, né? Cada par de itens por um espaço. E é interessante que ele não adiciona espaço no final, tá? O que é de suma importância aqui, já que o nosso enunciado ele vai dar erro se tiver um espacinho aqui no final, né? Por exemplo, aqui, ó, imprimiram 3 nomes, tá? Mas a gente não tem espaço no final, a gente tem espaço aqui no meio, né? Então, beleza. Perfeito aqui, exatamente o que a gente precisa. Beleza? Vamos testar. Tá? Deixa eu limpar aqui o console. Vamos pegar aqui o exemplo de entrada. Copiei. Colei aqui. Opa! Deu erro aqui no que será? Deixa eu verificar um negócio. Será que foi esse espaço aqui? Acho que não. Vamos lá, gente. Tentar identificar aqui rapidinho o problema. Ah, tá. Eu coloquei aqui aspas sem espaço, né? E aí o split não funcionou direito. Então, inclusive, pessoal, clear. Inclusive, eu posso omitir esse parâmetro aqui, né? Se eu deixo o split vazio, ele já entende que é para dividir com base nos espaços, tá? Então, se deixar vazio, já resolve. Vamos rodar de novo. E colar. Beleza, tá? Rodou aqui, só vamos ver se está certo, né? Então, para o primeiro caso de teste, né? Ó, lembra, essas 3 linhas são da entrada e ele imprimiu Justin. O que que isso significa? Significa que o Justin é um aluno faltoso. Por quê? Ó, ele tem 2 ausências e 3 presenças. Se a gente for fazer a conta, não bate os 75%, né? Então, ele está na lista de faltosos. Então, foi impresso aqui o nome do Justin. Aqui no segundo caso, tem o Justin e o Chris. Ó, Chris tem bastante presença, só uma ausência. E o Justin continua ali, ó, com um percentual de ausência maior que os 25%. Né? Então ele não tem 75% de presença. E aqui está o nome dele também, tá? Vamos só dar uma conferida aqui. Ó, Justin. Aí, no terceiro caso, Sunny. O Sunny ele tem um atestado médico, então não entra na conta. E aí o que entra na conta são esses 3 aqui. Ele tem 3 presenças e uma ausência. Ou seja, ele tem exatamente 75% de presença. O nome dele não entra. E como só tem ele nessa lista, não tem nenhum aluno faltoso. Então ele imprimiu vazio, né? Perfeito. Por fim, né, o quarto caso de teste, temos aqui 4 nomes, tá? Que eu não vou nem tentar pronunciar, né? Porque eu não sei qual é a pronúncia para esses nomes, né? Mas os faltosos aqui são 3, né? São todos menos o Mance. E, conferindo aqui, correto, né? Todos são faltosos, exceto o Mance. Beleza? Pessoal, esse problema aqui, ele envolveu um pouquinho de aritmética, né? Envolveu aqui uma função que eu não sei se vocês já conheciam, que é o count.
A gente teve que trabalhar com 2 vetores em paralelo, né? Então, assim, pegaram aqui a minha videoaula, beleza, ok. Mas se vocês não entenderam alguma coisa, por exemplo, eu entendi até aqui. Aí a partir daqui eu comecei a me confundir. Então pega ali, vai escrevendo linha por linha, vai dando console.log nas variáveis para vocês entenderem certinho o que aconteceu, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Então, finalizamos isso daqui e até a próxima.